Como nós falamos hoje de manhã, os irmãos sabem muito bem que o nosso pastor está de férias, está de viagem, e pela graça de Deus nós temos pregado aqui nos cultos, e têm sido sermões avulsos, né? E o sermão de hoje à noite nós iremos ao texto de Romanos, a Epístola de Romanos, no capítulo 1 da Epístola. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Eu farei a leitura do texto, peço aos irmãos que a acompanhem. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar, meus irmãos, e eu peço ao nosso irmão André Soares que nos dirija a Deus em oração. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos um pouco antes dele levar as ofertas das igrejas gentílicas à igreja de Jerusalém. E por indicações da própria epístola, o apóstolo Paulo provavelmente estava na cidade de Corinto. E essa carta provavelmente foi escrita no período ali de 55 a 57 depois de Cristo. E Paulo, ele fala que a fé dos romanos, dos crentes de Roma, ela estava sendo conhecida por todo mundo. E isso nos leva a crer que naquela época a fé cristã já estava estabelecida na cidade de Roma. E há indicações
históricas que nos levam a crer nisso. Por exemplo, o Suetônio, que foi um historiador do primeiro século, ele registra um fato nos seus escritos, que foi a expulsão dos judeus que moravam em Roma. O imperador Cláudio, no ano de 49 depois de Cristo, expulsou os judeus de Roma por causa de confusões que aconteciam por causa de um tal de Crestus, que seria uma referência a Cristo. E é interessante que esse fato é registrado também no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Lá é registrado essa expulsão de Cláudio dos judeus que moravam lá na cidade de Roma. E a igreja de Roma ela era constituída tanto de judeus quanto de gentios. Judeus e gentios compunham a igreja de Roma. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala isso em toda a carta. Ele sempre está citando judeus e gentios. Ele mostra que ambos estão debaixo do pecado e que ambos precisam do evangelho, precisam da graça de Deus. E o apóstolo, ele cria, que tinha chegado a hora dele sair da onde ele estava e ir para o Ocidente, evangelizar a Espanha. Ele queria ir evangelizar a Espanha. E durante o caminho, ele pretendia passar em Roma e visitar os irmãos que estavam ali, que residiam na cidade de Roma. E ele queria fazer isso porque ele desejava receber a ajuda dos irmãos para o seu ministério. E é por isso que ele escreve essa carta também. Então ele queria a ajuda dos irmãos e ele precisava também mostrar as suas credenciais apostólicas. Então ele escreve a carta aos romanos para mostrar as credenciais apostólicas para que os romanos reconhecessem o seu ministério. E essa carta ela é muito citada e utilizada, ela foi muito utilizada na história da igreja. Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, ele lia Romanos uma vez por semana em voz alta. Os reformadores também amavam a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque ela é a maior explanação do evangelho que o apóstolo Paulo nos deixou. Ele explana bastante sobre as verdades do evangelho na epístola aos Romanos. E a gente encontra temas como pecado, lei, fé, graça, justificação, santificação, eleição, destino humano e muitas outras coisas mais, que por falta de tempo nós não vamos citar aqui, não vamos mencionar aqui. E continuando, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele faz uma saudação à igreja. Ele faz uma saudação e se apresenta àquela igreja. E nessa saudação, nessa apresentação, ele diz que tem o desejo de ir até a igreja de Roma. E é interessante que ele quer ir lá porque ele pretende também falar do evangelho a eles. Ele quer pregar o evangelho aos cristãos de Roma. E isso é porque ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Ele fala isso no capítulo 1, no verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o nosso texto, o texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, ele tem tudo a ver com o que Paulo fala nesse verso 16 e 17. Porque, embora o texto traduzido aqui não apareça, essa palavra, mas no texto grego existe um pois, que liga as afirmações que o apóstolo Paulo fez no verso 16 e 17 com o que ele fala aqui. Então seria o seguinte, o texto, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então a manifestação da ira de Deus, ela torna necessária a manifestação da justiça de Deus para a salvação dos pecadores. Mas nós precisamos responder aqui, por que a ira de Deus ela é manifestada? Por que a ira de Deus está se manifestando do céu?
Isso nós vamos responder durante a exposição do texto, né? Então ele começa falando sobre a ira de Deus. E ele usa aqui o verbo revelar como algo que está acontecendo. Esse é o sentido do verbo revelar aqui no grego, é a ideia de uma ação contínua. Ele não revelou a sua ira, mas ele está revelando. A ira do céu está sendo revelada, ou melhor, a ira de Deus está sendo revelada do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Nós sabemos que Deus revelou a sua ira no dilúvio, em Sodoma e Gomorra. Ele subverteu aquelas cidades. Ele mostrou a sua ira também quando ele julgou o seu povo que estava pecando contra ele e enviou o povo para o exílio na Babilônia. Ele mostrou a sua ira nessas ocasiões e em outras mais, mas o apóstolo Paulo não está fazendo uma referência a algo passado, é algo presente. A ira de Deus está sendo revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade de Deus por injustiça. E essa ira, ela não está sendo revelada porque Deus é um ser sádico, como se os homens não fossem culpados e Deus ele quer destruir a humanidade porque quer e pronto, acabou, e ele vai revelar a sua ira. Ele vai despejar a sua ira sobre os homens. Não é sem motivo isso. Tá? Deus não é um ser sádico. Tem um motivo. É porque os homens são maus. Ela está sendo revelada contra a impiedade. Contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E tanto a palavra aí, impiedade, quanto injustiça, ou melhor, impiedade e perversão, elas são quase que sinônimas, só que elas têm um significado um pouco diferente. A impiedade, ela significa a irreverência dos homens para com o próprio Deus. Os homens são irreverentes, isso é impiedade. É uma coisa direcionada a Deus. E a perversão é uma palavra que tem a ver com a irreverência dos homens para com a lei de Deus. A gente quase não podemos fazer muita distinção, né, uma dicotomia entre as duas coisas, mas são palavras diferentes para se referir à rebelião dos homens contra Deus. Então, impiedade e perversão, elas mostram a rebelião dos homens. São palavras para se referir ao pecado, a rebelião dos homens contra Deus. Tanto é a verdade que essas palavras elas mostram isso, porque depois o apóstolo Paulo usa apenas uma delas, que é injustiça, que é uma dessas palavras aqui, impiedade e perversão. E esses homens detêm a verdade de Deus pela injustiça. Então, por meio da injustiça, os homens eles querem restringir a verdade. Os homens ímpios eles querem restringir, sufocar a verdade de Deus. E a gente vê isso até no Antigo Testamento. Já dizia o salmista: diz o louco no seu coração, não há Deus. Então, os homens eles querem sufocar, restringir, reprimir a verdade de Deus que é revelada a eles. E eles querem fazer isso por meio da injustiça. E não é porque os homens podem conhecer a Deus pela sua própria capacidade, né? A gente vê aí que Deus ele se revela, como diz no verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o que de Deus pode conhecer está manifestado entre os homens, mas não é como se eles mesmos chegassem a esse conhecimento por si próprios. Eu vou buscar a Deus agora, eu tomei a minha iniciativa, eu vou buscar a Deus. Não é iniciativa do homem, é Deus que se revela para o homem. Então, Deus se faz conhecido, o homem tem esse conhecimento de Deus, mas não porque ele busca, mas porque Deus se revela a ele. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E eu peço, irmãos, para que nos ajude aí na leitura do verso 20. Então, leiamos.
porque os atributos invisíveis de Deus, então, esse conhecimento é manifesto entre os homens porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo claramente reconhecido pelas coisas que são criadas, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então é dessa maneira que Deus ele manifesta o conhecimento de si mesmo. Não é por aparições sobrenaturais, Deus aparecendo sobrenaturalmente ou enviando um anjo e dando conhecimento de si mesmo através do anjo. Não é uma manifestação de um conhecimento de maneira sobrenatural, como se fosse aquelas teofanias do Antigo Testamento, mas é uma manifestação do conhecimento de Deus por meio da criação. Então Deus dispôs o universo de uma tal maneira que o homem, quando ele contempla o universo, ele consegue perceber a existência de um Criador. E o Salmo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. E o Salmo 19, que é bem conhecido, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, esse conhecimento de Deus, ele é revelado em todo o mundo. Não há nenhum povo no mundo todo que esteja sem esse conhecimento. Nenhum dos povos está sem esse conhecimento, porque é um conhecimento da criação, por meio da criação. E a criação está em todo lugar. Em todo lugar os homens têm a capacidade, o acesso à criação de Deus. E ele manifesta desde o princípio do mundo, desde quando ele criou Adão, desde quando ele criou Eva. Eles foram os primeiros a ter esse acesso a essa revelação que nós chamamos na teologia de revelação geral, porque todos os homens a possuem, ela está em todo o universo. Então, esses atributos de Deus são vistos claramente. E aqui é interessante que Paulo ele usa aqui de uma figura retórica, que é o paradoxo. Parece que são duas coisas distintas, duas coisas que se contradizem. Ele fala que os atributos invisíveis são vistos. Então parece que há uma contradição aqui, mas é uma figura retórica que o apóstolo Paulo usa, figura retórica do paradoxo. Parece que são duas coisas contrárias uma à outra, mas não são. E nós podemos ilustrar isso da seguinte maneira: imagina um arquiteto, e você só pode ver o talento desse arquiteto quando ele coloca isso para fora, quando ele manifesta isso construindo alguma coisa. Então, aquilo que ele construiu vai revelar as qualidades dele de arquiteto. Então, você pode ver esse talento que é invisível, você não via antes, mas quando ele externaliza isso, coloca isso para fora, por meio de uma construção, você consegue ver aquelas habilidades, aquele talento. Então, assim também, o eterno poder de Deus, ele não pode ser visto. É atributo invisível de Deus, exceto quando ele manifesta esse atributo por meio da criação. E foi o que ele fez. Desde o princípio do mundo, ele manifestou o seu eterno poder e a sua divindade. Portanto, quando os homens eles contemplam a criação, eles podem ver que há alguém por trás, um Criador por trás daquilo, e esse Criador ele tem que ser eternamente poderoso e divino. Porque para criar a natureza da maneira que nós vemos, você tem que ser todo poderoso. Esse Criador tem que ser todo poderoso, tem que ser divino. Então os homens conseguem perceber isso por meio da criação. E, além disso,
Uma outra ilustração é que, como uma construção ela revela a existência de um construtor, assim a criação revela a existência do Criador. Então, quando a gente está andando na rua e vê um prédio, a gente sabe que aquele prédio não se construiu sozinho. Alguém construiu aquele prédio, alguém formulou a planta do prédio, alguém desenhou aquilo ali para ser construído e alguém construiu aquilo. Então, as construções nos mostram que existem construtores e a criação nos mostra que existe um Criador por trás disso tudo. E é por meio disso que Deus ele revela o seu conhecimento, só que os homens eles suprimem esse conhecimento. Eles suprimem, sufocam, e é porque eles são vistos claramente que eles têm que sufocar. É porque os atributos estão tão claros que os homens, para viver pecando, eles têm que sufocar aquele conhecimento, têm que abafar aquilo. Tá? E é por isso que Paulo fala no final do verso 20, que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não quer dizer que eles não possam receber perdão e salvação. A ideia aqui é que eles não têm desculpa para continuar, para falar que não sabiam que Deus existia e que esse Deus é eternamente poderoso e divino. Então eles não têm desculpa para cometer pecados. E nós vemos no verso 21 ao 23 que a ira de Deus ela se manifesta porque os homens, conhecendo a Deus, eles não o glorificam como Deus. Como diz o verso 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, os homens possuindo esse conhecimento de Deus, sobre o ser de Deus, eles não o glorificaram, não corresponderam a esse conhecimento. Esse conhecimento que Deus manifestou de si mesmo na criação é para que os homens o adorem. Mas os homens não correspondem dessa maneira, eles não glorificam a Deus. Antes eles se tornam, como o apóstolo Paulo fala, vãos em seus próprios raciocínios. Eles se tornaram fúteis. Os pensamentos daqueles que restringem a verdade de Deus são pensamentos vazios, nulos. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E disso também vem esse obscurecimento de coração, do coração insensato deles. Esse obscurecimento é enfraquecimento emocional, mental, espiritual. É um embotamento das emoções, das capacidades mentais e da espiritualidade do homem. Porque ele não glorifica a Deus. E eles se acham sábios, mas tornaram-se loucos. E, além disso, eles não somente deixam de glorificar a Deus, eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança de animais, de imagens corruptíveis. Diz o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, a loucura dos homens está em trocar a excelência de Deus, da glória de Deus e seus atributos, que são manifestados pelos ídolos. Eles trocam a excelência e a glória de Deus, que são manifestados na criação, pelos ídolos. E aqui parece que Paulo está se referindo apenas a gentios. Mas não. Provavelmente ele tem visto aqui os judeus também, porque ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, nesse verso aqui, no verso 23. Ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, ao Salmo 106, verso 20, onde o salmista fala do pecado de Israel quando eles fizeram o bezerro de ouro. E diz assim o Salmo: trocaram
a glória de Deus pelo simulacro, ou seja, uma imitação de um novilho que come erva. Eles trocaram a glória de Deus pela imitação, pelo simulacro de um novilho que come erva. E Jeremias capítulo 2, também, o profeta fala a mesma coisa. Deus fala por meio do profeta: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E é o que os homens fazem aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A glória de Deus, ela é a manifestação dos atributos de Deus, através de seus atos. Então, é por isso que a criação, ela manifesta essa glória, porque ela manifesta atributos de Deus, seu eterno poder e a sua divindade. Os céus proclamam a glória de Deus, e os homens trocaram isso. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível pelos ídolos. E é interessante que nós sabemos que o apóstolo Paulo aqui, ele também faz uma alusão a Gênesis, porque ele fala aqui das classes de animais que aparecem lá em Gênesis, na ordem de Gênesis: aves, quadrúpedes e répteis. Então, aquilo que era para o homem governar os animais, agora o homem é governado por essas coisas, ele se sujeita a essas coisas, se coloca debaixo delas, porque ele está adorando, se curvando aos animais, a essas imagens de animais, como se elas fossem seus deuses. O homem foi criado para governar a terra. Sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, governai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre os animais domésticos. E aqui, os homens, ao invés de dominarem, eles estão adorando e servindo a esses animais. É uma inversão da ordem da criação de Deus. Foi o que aconteceu também lá em Gênesis, quando Adão ele se sujeitou à serpente. Então isso começou lá no princípio. Desde o princípio, o homem, ao invés de dominar sobre a criação, se sujeitou a ela, e agora os homens continuam fazendo a mesma coisa, praticando a idolatria, se sujeitando à criação, ao invés de dominá-la. E a punição para isso é mostrada no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então é dessa maneira aqui que a ira de Deus se manifesta. É dessa maneira que a ira de Deus se manifesta. É Deus entregando tais homens, esses homens que abandonam Ele, que não glorificam Ele e que mudam a sua glória, a concupiscência, a imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações. E aqui nós devemos ter em vista que Paulo ele está na cidade de Corinto. Então é bem familiar para ele, porque essa verdade aqui da imundícia, né, para desonrar o seu corpo entre si. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela sua devassidão. Existia um templo na cidade de Corinto, e existiam mais de 1000 prostitutas cultuais, mais de 1000 sacerdotisas que organizavam o culto idólatra ali com luxúria. Então isso é bem familiar para Paulo. Por isso que ele fala disso aqui. Corinto era uma cidade degradada moralmente. Existia uma expressão antigamente, a expressão era o seguinte: viver a moda dos coríntios. Então, quando a pessoa dizia assim, vou viver a moda dos coríntios, significava que essa pessoa ia viver de uma maneira degradada, moralmente. Então, para os irmãos verem como a cidade de Corinto era uma cidade que estava moralmente degradada, corrompida. E Deus entrega tais homens, essa é a manifestação da sua ira, ele entrega tais homens à imundícia, mas
pelas concupiscências dos seus próprios corações. Então, não é que Deus cria a maldade no coração do homem para que ele se entregue à imundícia. A maldade já está lá. O apóstolo Paulo fala que Deus entrega pelas concupiscências do próprio coração dele. Então a maldade já está no coração do homem. É como se Deus estivesse com a sua mão restringindo aquela maldade e ele tirasse a sua mão. Então faz aí o que você quiser. Ele entrega essas pessoas à imundícia, no seu próprio coração. Então os homens têm essa concupiscência, essa cobiça, né, no coração, e Deus entrega ele à imundícia porque eles mudaram a glória do Deus incorruptível, do Deus imortal, pela imagem de homens mortais e das criaturas. E Paulo continua falando aqui, e ele nos mostra que mudar a glória de Deus em imagens de criaturas é mudar a verdade de Deus em mentira. Mudar a glória de Deus em imagens de criaturas é a mesma coisa que mudar a verdade de Deus em mentira. E ele fala isso no verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, por que mudar a glória de Deus em imagens de escultura, em imagens de animais, de homens, é mudar a verdade de Deus em mentira? É porque os ídolos são representações falsas de divindades. Então, o homem consegue contemplar a existência da divindade. Existe um Deus que criou todas as coisas, só que ele muda aquilo e transforma no ídolo. Ele se volta para o ídolo, ele está mudando a glória o conhecimento, a glória que ele está recebendo para a imagem dos ídolos. Isso é pegar a verdade de Deus, que é manifestada na criação, e transformar ela em uma mentira. É transformar a verdade de Deus em uma mentira. Imagina se alguém pegasse uma declaração sua e corrompesse o que você falou. Imagina alguém pegando uma declaração sua, corrompendo e jogando aí nas redes sociais, mostrando para o mundo, falando que atribuindo aquilo a você. Só que você não disse nada daquilo. É uma mentira, é uma corrupção da sua declaração. Qualquer um ficaria chateado com isso, qualquer um ficaria triste. Agora os homens fazem pior. Eles pegam a declaração de Deus, não é de qualquer pessoa, não é minha nem tua, é de Deus. E corrompem isso. Transformam a verdade de Deus em mentira. E a punição para isso, o apóstolo Paulo ele volta a falar da punição, da ira de Deus. A punição para essa transformação, para essa mudança da verdade de Deus em mentira, é serem entregues às paixões infames, como está no verso 26 e 27. E eu peço, irmãos, para que nos ajude aí na leitura, leiamos. Por causa disso, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Então, como eu falei, o apóstolo volta novamente a falar da punição, da ira de Deus que está sendo manifestada, que está sendo revelada. E agora ele se volta não para o pecado da imoralidade sexual em geral, mas para um pecado específico, que é a homossexualidade. Ele se volta para o pecado da homossexualidade aqui. Até as mulheres mudaram a sua relação natural, as suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Embora não haja muitas referências históricas sobre o lesbianismo,
nós sabemos que essas coisas existiam antigamente, na época de Paulo. Isso não é de hoje. Existia essa prática. E é interessante que o apóstolo Paulo usa aqui a palavra paixões infames, que é a ideia de afeições desordenadas. Então, as paixões infames são afeições desordenadas, são paixões lascivas. E Deus entregou os homens a isso, por causa da idolatria deles, por causa do abandono deles de Deus. E normalmente a gente vê as pessoas que são a favor da homossexualidade dizer que Paulo escreveu isso aqui porque naquela época isso aqui não era tão comum. Aí existiam casos, mas não era tão comum. Aí o apóstolo Paulo falou contra isso. Isso aí está errado. Mas hoje isso aqui não serve para a gente, porque a nossa sociedade evoluiu. A nossa sociedade evoluiu, agora a sociedade aceita mais as práticas homossexuais. Então a gente não tem que descartar isso aqui. O que a gente faz com o texto de Romanos? Não vale mais para a gente. Tem que descartar isso. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Naquela época, na época de Paulo, isso era mais comum do que hoje. As práticas homossexuais eram mais aceitáveis no primeiro século do que são hoje. E era comum entre homens, os homens, melhor dizendo, escolherem meninos beirando a puberdade ou na sua fase já de adolescência, para terem relações com esses meninos. Isso era comum. Homens escolherem meninos perto da puberdade ou adolescentes já para terem relações com eles. E quase todos os imperadores tinham casos com homens. Os Césares, os imperadores romanos, quase todos eles tinham casos com outros homens. Isso aqui, essa prática da homossexualidade era comum lá na época de Paulo. Esse argumento de que ele falou isso aqui porque não era comum é mentira. Isso aqui não procede, muito pelo contrário. Então, não é nada disso. E Deus, ele entregou os homens dessas práticas e fala aí no verso 27 que os homens, semelhantemente, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. A ideia aqui de inflamar sensualmente, se inflamaram mutuamente, melhor dizendo, em sua sensualidade, é a ideia de arder de desejo pelo outro. Então, é o homem ardendo de desejo sexual por um outro homem. Essa é a ideia aqui. Isso é a punição, a manifestação da ira do Deus Todo-Poderoso. E Paulo continua, e ele mostra no verso 28 que o mudar a glória de Deus e a sua verdade é também desprezar o conhecimento que Deus dá de si mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, pela terceira vez, o apóstolo ele foca na relação do abandono de Deus pelo homem e no abandono do homem por Deus. O homem abandona Deus e Deus, ele pune o homem abandonando o próprio homem, entregando ele a esses desejos, porque eles desprezaram a Deus. Então é como se Deus dissesse, já que vocês não querem me conhecer, então vocês vão viver a vida da maneira de vocês. Vocês não querem a mim, vocês não querem o conhecimento da minha pessoa, então vivam a vida de vocês dessa maneira. Eu entrego vocês às paixões do próprio coração. Vocês mudaram a minha verdade em mentira, então vão viver de maneira contrária à verdade. E o puritano Samuel Bolton, ele fala algo muito importante para nós aqui, que é melhor ser entregue a Satanás do que ser entregue aos seus próprios pecados.
E a gente recorda do rapaz lá na igreja de Corinto, que estava se deitando com a sua madrasta, e Paulo chama a igreja para que ele seja disciplinado, e ele fala que aquela pessoa deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entregue a Satanás para que ele seja salvo. Satanás vai oprimir ele, aí ele vai se arrepender. Só que a gente nunca vê na Escritura alguém que é entregue aos seus pecados para ser salvo. A gente vê pessoas entregues a Satanás com o objetivo de salvá-las, mas a gente nunca vê na Escritura pessoas que são entregues aos seus próprios pecados com o objetivo de salvar essas pessoas, porque é uma coisa terrível. O homem ser entregue aos seus pecados é uma coisa terrível. Então é melhor ser entregue a Satanás do que ser entregue aos seus próprios pecados. A gente recorda aqui de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que a pior coisa é quando Deus ele diz ao homem: seja feita a tua vontade. É Deus entregando o homem aos seus desejos, às suas paixões. Então a pior coisa que Deus pode fazer com o homem e falar ao homem é dizer: seja feita a tua vontade, faz o que você quiser da tua vida. Você quer viver longe de mim? Então, pode viver, faz o que você quiser. Você agora está entregue aos seus pecados. E os relacionamentos não naturais dos idólatras se assemelham aos relacionamentos não naturais com Deus. Então, eles não se relacionam corretamente com Deus, eles recebem o conhecimento de Deus, mas não se relacionam corretamente com Ele. E agora, o relacionamento deles com os outros é consequentemente corrompido. É por isso que ele fala aí que eles são entregues à disposição, reprováveis, cheios de toda injustiça. Aí Paulo vai citar aqui uma lista de pecados, que é a corrupção do homem com o seu próximo. O relacionamento do homem está corrompido, então o relacionamento dele com o seu próximo também será corrompido. Eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Ou seja, estão sempre inventando formas de pecar. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então nós vemos que o castigo de Deus leva a isso. A adoração anormal relacionada a Deus também leva à anormalidade nos outros relacionamentos, incluindo homossexualidade, lesbianismo, desobediência aos pais e outras coisas com relação ao próximo. E os relacionamentos não naturais, como eu falei, dos idólatras, eles se assemelham ao relacionamento não natural deles com o próprio Deus. Ao suprimir a verdade de Deus, eles também suprimem os atributos que são reflexos da natureza de Deus neles mesmos. Quando eles suprimem a verdade de Deus, eles estão suprimindo os atributos que são reflexos da glória de Deus na pessoa deles. Por quê? Nós vemos isso no texto da seguinte maneira: Deus, ele é justo, mas aí, como os homens suprimem esse conhecimento de Deus e abandonam a Deus, eles se tornam injustos. Eles não são justos como Deus, mas injustos. Isso está no verso 18 e 19. Aí no verso 22, eles não são sábios como Deus, mas são loucos. No verso 29, eles não são cheios de verdade como Deus é cheio de verdade, mas são cheios de engano.
são cheios de dolo. No verso 30, os homens não são bons como Deus é, mas são inventores de males. No verso 31, eles não são amorosos como Deus é, mas são sem afeição natural. E no verso 31 ainda, sendo sem afeição natural, eles não são misericordiosos como Deus é, mas são sem misericórdia. Então, está vendo? A negação de Deus faz isso com o homem. Os reflexos dos atributos de Deus que o homem era para espelhar, ele passa a não ter mais essas coisas. Porque eles abandonam a Deus, suprimem a verdade dele. E nós temos algumas lições para nós nesse texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala da manifestação da ira de Deus. Todos os pecados mencionados pelo apóstolo, que nós vimos aqui no texto, eles começaram com um pecado só. Então, essa lista aqui de pecados começou com um pecado só, que foi a idolatria. O pecado da idolatria. O pecado da idolatria é a mãe de todos os outros pecados. Foi o primeiro pecado que aconteceu no Éden. Então, Adão e Eva, eles passaram a lealdade deles, que era para ser de Deus, para a serpente. Foi o primeiro pecado que o homem cometeu. Ele passou a lealdade dele, de Deus, para a serpente. E além disso, eles creram na mentira da serpente como se fosse uma verdade. E trataram a verdade de Deus como se fosse uma mentira. O primeiro pecado foi idolatria, foi abandonar Deus e passar a lealdade para a serpente. Ouvir a voz da serpente como se fosse uma verdade e ouvir a voz de Deus como se fosse mentira. E não só no Éden, mas todo pecado ele começa com a idolatria. Então, os homens que estão entregues aos seus pecados, que estão vivendo impiamente, todos eles estão lá porque eles têm um ídolo a quem querem servir. Eles têm um ídolo no coração a quem querem servir. Quando o homem ele não adora o Deus eterno, então o seu padrão de moralidade ele começa a se corromper. É o que nós vemos aqui. Ele abandonou o Senhor Deus, os homens abandonaram o Senhor Deus, e o padrão de moralidade é totalmente corrompido. O padrão de moralidade se torna totalmente corrompido. Porque você não tem mais um padrão santo, você não tem mais um padrão santíssimo, que é o padrão de Deus. Então, quando você tira Deus do centro, você acaba descambando com tudo. Quando os homens tiram Deus do centro da vida deles, o padrão de moralidade deles se torna corrompido. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca despreze o conhecimento de Deus. O conhecimento que Deus tem te dado. Nunca despreze o conhecimento, trocando a glória que Deus tem mostrado a mim e a você por outras coisas, por outros ídolos, que não precisam nem ser imagens, né? Qualquer coisa que tome, como nós falamos hoje de manhã, qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração pode ser um ídolo. Pode ser filho, pode ser esposo, esposa, entretenimento, prazeres. Não troque o conhecimento que Deus tem te dado e a glória que Ele tem te revelado por meio da sua palavra por ídolos. E a segunda lição que nós tiramos do texto é que a corrupção e degradação moral da sociedade é a manifestação da ira de Deus. É a manifestação da ira de Deus por causa do desprezo dos homens pelo conhecimento dele. E às vezes nós vemos os homens ímpios cometendo vários tipos de pecado, fazendo arruaça aí, como dizem, né? E a gente fica se perguntando, por que Deus não faz nada com essas pessoas? Por que Deus não destrói essas pessoas? Não faz a justiça? Os homens estão
cometendo vários tipos de pecado, estão matando, roubando, vivendo a vida deles, pecando contra Deus, atacando o povo de Deus. Por que ele não parece não fazer nada? Só que isso é engano nosso. Ele está fazendo. Quando a gente olha para a sociedade e vê a sociedade corrompida moralmente, isso aí já é punição de Deus sobre os homens. É a ira de Deus, entregando os homens às suas disposições mentais reprováveis, a disposições mentais reprováveis, entregando eles a paixões infames, para que eles cometam tudo isso aqui que está no texto, para que eles pratiquem coisas inconvenientes. Então, não tem como o homem viver dessa maneira e viver em paz. O homem que vive dessa maneira aqui, que está entregue aos seus pecados, ele não está ganhando com isso. Ele não sai ganhando. Ele sai perdendo. Não tem como ele ter paz no coração, estando entregue aos seus pecados. E é óbvio isso. É o que a Bíblia nos mostra. A corrupção e degradação moral da sociedade é a manifestação da ira de Deus por causa do desprezo dos homens pelo conhecimento que Deus os deu. E, por fim, a manifestação da ira de Deus torna necessária também a manifestação da sua justiça no Evangelho para a salvação do homem. É porque os homens estão debaixo da ira de Deus que eles necessitam da justiça que Deus dá, da justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é a relação do texto que nós lemos aqui com o verso 16 e 17 do primeiro capítulo de Paulo aos Romanos. Essa é a relação, é porque Deus está revelando a ira dele do céu, que é necessário a revelação da sua justiça no Evangelho, nos dando a justiça de Cristo, atribuindo a nós a justiça de Cristo, a justiça que vem de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a ter essa concepção que nos foi mostrada aqui hoje, que Deus ele tem revelado a sua ira. Isso torna necessária a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho da paz, e que a corrupção moral dos homens é a manifestação da ira de Deus, e que Deus nos ajude também a não abandoná-lo, trocando o Senhor, o Deus excelso, por ídolos, mudando a sua glória, a glória do Deus eterno, do Deus imortal, por imagens mentirosas, que não podem corresponder às necessidades do nosso coração, que só pode ser satisfeito em Deus, na glória infinita de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.